quien de voz propia le pido que por favor se presente y mencione todo su resumido derrotero en la industria cervecera. Katia, muy buenas tardes, muy bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Y a contar este momento procedemos a entrevistar. Perfecto. Es un gran placer y muchas gracias por la invitación. Perceben que yo no hablo español, hablo portuñol muy mal, pero vamos a hacer de esa forma porque es mejor do que portugués. Si tienen algo que no entienden, por favor, Fabián y Andrés están a postos para tienen la total información de que no hablo. Entonces, está bien. So, yo voy a hacer una presentación de mi currículo mi profesional. Sí, ok. Yo tengo la graduación en química e ingeniería química también. Después tengo un maestrado, ¿es maestrado que se dice? Sí, maestrado en bioquímica, y después un doctorado en ciencias de alimentos. Y luego después de mi formación en química, tive la oportunidad de estudiar en Alemania, en VLB, ¿no? Sí. VLB. Sí. Y hacer el curso de cervecera y también trabajar en VLB. Ajá. Porque mi marido fue invitado a hacer el curso de ingeniero cervecero. Entonces, vivimos en Berlín 5 años. Ajá. Entonces, 2 años estudiando y 3 años trabajando. Y cuando volví al Brasil, fui a trabajar en la cervecería Brahma, que es la primera cervecería que compró Antártica, y que el nombre es Ambev. Sí. Y después es AB InBev, y después AB InBev ahora, ¿no? Pero era Interbrew. Tengo 34 años de experiencia en cervecería. Después disso, tive dos negocios, Ajá. dos parceiros que la primera empresa una prestadora de servicio. Sí. Entonces hacíamos pesquisa, desarrollo para el mercado cervecero. Y teníamos muchas preguntas y trabajos de industrias de malte, de maltaría. Yeah. Y después una otra empresa que fue para microcervecería, para craft brewers. Perfecto. Entonces, todo el tiempo siempre con cervecería. Y Flavor Active, donde estoy hoy, soy responsable por el mercado de las Américas. Yo estoy con ellos desde total, full time, ¿no? Todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo, los últimos 4 años, desde 2016. Perfecto. Pero antes, siempre desde 2001, que hago trabajos para Flavor Active. Perfecto. Ya 10% de mi tiempo, 20, 50, 60, y cuando entendí que necesitaba trabajar más para ellos, partí para full time, para hacer todo el tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos resumiste muchísimos años en pocas palabras. Te adelantaste también algunas preguntas que están acá en el cuestionario y que por respeto a él procedo a enumerarlas. Y bueno, a propósito de lo que nos contabas, Katia, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la cerveza? ¿Cómo pasaste de la química? Porque tú te licenciaste en química en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, ¿verdad? ¿Cómo es ese paso de la birra de la química, en este caso, a la cerveza?
mi marido foi invitado a estudar, mi primeiro marido, né? Ajá, ya, Mi primeiro marido foi invitado a estudar em VLB por 2 anos. ya, Al principio serían 2 años. ajá, Y entonces yo tenía aulas de la mañana, clases bien, de la mañana, sí, pero después del almuerzo, a la tarde, nos encontrábamos en la perfecto, universidad, en ajá, VLB. Entonces tinha aula todo el día. Mi marido tinha todo el día completo. E toda a tarde estávamos juntos e estava com ele ouvindo e fazendo cervejaria. ajá, Me encantei, me encantei e percebi que queria ser isso. así de Então simple. foi muito natural, sim, foi muito natural. Ok, No, ¿no? perfecto. Y a propósito de que mencionas a BLB, ¿verdad? El Instituto Cervecero de Investigación y Enseñanza en Berlín, Alemania. Sí. ¿Puedes tú contarnos un poco o brevemente tu periodo desarrollando investigaciones allá en Alemania? Sim, sim. Eu estava estudando e um professor que já não está mais com nós outros, Ujú, mas era uma pessoa muito, como disse, queria sempre algo novo, estava sempre captando pessoas diferentes, com conhecimento diferente. Al momento havia um lugar, uma vaga, sí, né? sí. A oportunidade de trabalhar, Ujú, e fui invitada porque já falava alemão ya, e português, e para ello era interessante um pouco de inglês, aquele momento também, e química, porque o desenvolvimento dedicado a la parte, empecé con agua, análise de agua por cromatografia, a ajá, gas, né, gasosa, sí, e cromatografia líquida. Então, equipos, não conhecia, não tínhamos isso em Brasil. Isso é em 1986, mira, né? Todos mira, não haviam nascido, muchos no né? habían nacido. Então, em 1986, estava eu fazendo e aprendi muito rápido porque me encantava, né? A parte analítica e para isso também, como comecei a analisar e creio que fazia um bom trabalho, creio, e fui invitada para ser um pouco mais. Ajá, Teníamos uma cervejaria de ajá, piloto, uma ya, cervejaria pequena de sí, 50 litros. ajá, Hacíamos todas as cervejas, todos os testes que teníamos que fazer, com diferentes águas, com diferentes maltes, com processos de tudo em 50 litros. upa, Era uma cervejaria de vidro, e mm, na parte de fermentação e maturação, inox, né? Os tanques perfecto, normais. Pero a parte toda de vidro é a parede, está, sabe a parede. Então, era um balão, balón, sí, balão sí, de 50 litros sí, que hacíamos dura e depois fervura. Era magnífica a cervejaria. Muito interessante, muito interessante. Nunca mais vi algo próximo. mira, Também não tenho a informação se tem outras. ujú, Ou não sei, não, creio que não. Então, foi assim. E para mim era a melhor oportunidade de trabalho, claro, porque tá me escutando? Sim? perfecto, claro, perfecto, claro, gracias. E, e aprendi muito, muito, muito. Hacíamos muitas coisas buenas e muitas coisas muito. Não poderíamos beber. Totalmente fora de consumo. Exactamente. Pero
sí, porque teníamos tiempo también, ¿no? Teníamos muchos tanques de fermentación, entonces podíamos trabajar y también hacer o que queríamos. Exacto. Y me encantaba en aquel momento ya las cervezas belgas. Uf. Estábamos en una, es Alemania, Ajá, las personas internamente no querían. Pero el cervecero responsable por la cervecería era un alemán, pero había vivido muchos años en Grecia. perfecto. Entonces era una otra persona, no era un alemán. Él quería hacer cualquier cosa. Entonces, tudo hacíamos con temperos, cerveja con leveduras diferentes, porque havia um banco de leveduras e muitas coisas. Pero quando volvi a Brasil, não trabalhei como cerveceira, Ah, porque era mulher, não trabalhei. Fui diretamente para a Brahma, eso te quería preguntar. fui invitada. Sí, Eso quería desculpa. preguntar. Hablo, Andrés, hablo demais. No. Entonces, una pregunta condenso y hablo por tres. Como a tres. E o que eu faço é construindo a pergunta que você faz, né? Então, Sí, es ¿cómo, verdad. cómo se gestó tu ingreso al trabajo en Brahma, en esta multinacional Sí. brasilera? Estaba trabajando en el laboratorio, Ajá, haciendo análisis y todo, y la gerente de calidad, María Helena Mauín da Cruz, ujú, una portuguesa, ajá, que en ese tiempo era la gerente de calidad en sí, Brahma, de la parte también de desarrollo. Era un área de control de calidad con innovación y desarrollo. Bien, María Elena fue invitada a hacer un pequeño de 2 semanas, creo, 2 semanas, un entrenamiento en VLB, ujú, porque había una relación muy grande de Brahma con VLB, ajá, porque el, como el nombre, Carl Vacabauer, de professor, era consultor de Brahma ajá, nesse tempo, nesse anos 80, 90. ajá, Então, estava por Berlim fazendo um treinamento. E nos encontramos, porque todas as vezes que vinha uma pessoa de Brahma visitar Berlim, tem, né, no aeroporto, e hablamos, e sair para cenar, né? Sempre há um lado social, um lado eso, de sair para, sí, salir para uma degustação de cerveja. Então, quando falei o que hacía em laboratório e fui me visitar também para ver, ficou muito interessada ajá, por el trabalho e queria hacer lo mismo em Brahma. Neste momento, eu estava trabalhando com detecção de voláteis, sí, voláteis, volátiles, de, volátiles, sí, voláteis, volátiles, voláteis de cerveja, sim, e era por sniffing, por nariz, uma sí, parte de la inyección ia para el equipo, né, para a detecção, e outro para a nariz. perfecto. E queria hacer isso. Não aconteceu em Brasil, pero hacíamos volátiles, hacíamos de acetil, de MS, tudo por cromatografia. Então, era para anos 90. Empecé a trabalhar em 89. Sí, Então, não... Desculpa. no, tranquilo. Desculpa. Empecé a trabalhar em 89. Ujú, 89 e fiquei até 96. Então, perfecto. aquela época, era anos 90, não era toda cervejaria que tinha um laboratório com tantos equipos. Ujú, Começamos a fazer também análise de açúcares para ter uma ideia da composição de ujú, açúcares do mosto.
100% malte ou com xarope, né? Xarope? Xarope? Não. Sí, Arabe. sí, Arabe de glicose ou de maltose. Muito interessante. Muito interessante. Assim, interessante. Não era cerveja, não era ser cerveja, pero muy interesante también. No puedo hablar que no era algo que me hacía feliz. Estaba feliz haciendo. Me alegro, qué bonito experiencia esa. Ahora, muchos años vinculado con un currículo académico bastante extenso. Y la pregunta que nos hacen acá es, ¿cómo definirías tu relación con el estudio continuo? Sabemos que seguiste estudiando, obtuviste un máster en bioquímica y un doctorado en alimentos en Portugal a medida que seguías trabajando. ¿Qué importancia, Katia, le asignas o para ti tiene dentro del área de desarrollo precisamente ese estudio continuo y constante en tu vida? Yo no puedo hablar que fuera una cosa programada. No fue, no había oh, voy a hacer eso. ¿Cómo hago, por ejemplo, con la indicación o cuando hablo con mis hijos, que hablo con ellos, oh, podría hacer eso, estudiar eso, aquilo, es mejor para usted. No, yo no tenía eso, un camino trazado, no tenía. Las cosas fueron aconteciendo y no, todo es todo es muy importante. Todo, cualquier entrenamiento. No necesita ser un máster o un doctorado, no es eso. El entrenamiento continuado, ¿no? Continuo. Está siempre aprendiendo algo. Eso es que es importante. No por un título o porque no trabajé como doctora o como mestre, não tenho isso, não. E ninguém, Andrés, ninguém em minha vida queria saber se era graduada, o que hacía, ou nada. Em toda a minha vida foi doutorado e mestrado e se tornaram para mim importantes quando tivemos essa entrada de luz no mercado cerveceiro. Se tenho 34 anos de profissão, 15 anos, os primeiros, foi em total, era como reclusa. Não era uma pessoa interessante. Eu não sou uma pessoa interessante, pero as pessoas, em los últimos 15 anos, creem que sou uma pessoa interessante. Entende o que digo? Agora temos muitas pessoas fazendo cerveja, degustando cerveja, entendendo muito mais, e falando sobre cervejas, estudiosos, né? Não teníamos isso. Os cervejeiros de 20 anos, né? De muitos anos atrás, não os últimos 15, mas antes, falavam não sei o que falávamos. Creio que falávamos sobre tudo, mas não sobre cerveja. Sim, não sei. Tudo era muito, era um segredo. Sim. Então, não falávamos sobre o que malte usas, que está fazendo com ele. Não tínhamos em Brasil, por exemplo, não tínhamos. Quando eu comecei com minha cervejaria piloto, né, pequena, para prestação de serviço, a primeira empresa depois de Brahma. Isso foi em 98. Não tinha malte. Como comprar malte para produzir 1.000 litros de cerveja? Porque tinha uma cervejaria de 1.000 litros por batelada. E como comprar? Não teníamos um fornecedor. Hoje se compra
1 kilo de malte, de todos os maltes, não solamente Pilsen, né? Pale. Claro, claro. Compraste tudo, tudo de todos os fornecedores, lúpulo, variedades de lúpulo. Hacíamos cerveja com os lúpulos que ganhamos. Então, hacía cerveja com os lúpulos das grandes cervejarias, porque tínhamos amigos e traziam para o Brasil muita quantidade. Então, podíamos comparar um pouco do lúpulo de Brahma, um pouco do lúpulo da Antártica, um pouco de... Entende? Então, comprávamos um pouco o que não queriam. O que não queriam, mas comprávamos. Es verdad. Terrible. Hoy tienes en la práctica mucho más acceso y todo es más fácil quizás, sobre todo en Brasil, poder acceder. Total. Aquella época era mucho más difícil, era bastante más romántico, con mucho esfuerzo, y entiendo perfecto ese camino que ustedes pavimentaron y que hoy por hoy, como tú muy bien dices, esa generación nueva, que es la que está desarrollándose en Brasil, agradece tu conocimiento y lo más importante, porque te conozco personalmente, tu humildad. Yo creo que ahí radica tu gran privilegio, la humildad. Y creo que eso en la vida es demasiado importante y bueno, no es necesario que te lo diga, pero creo que ese es el camino que siempre hay que seguir. Katia, a propósito de, sí, por favor, a propósito de tus estudios, acá preguntan, ¿cuáles fueron tus líneas de investigación en tu máster y en tu doctorado? ¿Qué seguiste específicamente? No estudió, el estudio no era nada do que quería hacer. ¿Ya? Todos los... No. La primera parte de mi estudio, cuando empecé el máster, había una prueba para entrar, né, para empezar, y con muchas personas, y conseguí una vaga para mí. Entonces podía escolher o que quería. Não queria mais saber de cerveja. Aquela altura, depois de Brahma, não queria mais. Queria ser algo diferente. E o orientador, muito amigo, al final de tantos anos juntos, me dizia, vamos fazer algo com café, tens uma habilidade sensorial que é incrível, vamos fazer, e era um experto em café. Então, disse, ok, café está bem. E nos primeiros 3 meses de mi máster, estudei café. Empecé com café, um pouco com café, fazendo a parte sensorial de uma amiga, de uma pessoa de laboratório, porque ele queria que café, com café. Eu vou colocar Katia em café. Mas não demorou muito, porque Brahma, eu não estava mais em Brahma, né? Não, saí porque a esta altura não podia marido e mulher em la empresa mais. Perfecto. E eu estava com ele segundo marido. Então, é muito marido em uma única cervejaria. Quero, Katia, por favor, é um perigo. Por favor. Não existe, não é verdade. Pero não podia. Essa é a nova política de la cervejaria. Então, meu marido, atual marido, padre de mi hija e meu hijo, estava, creio que 20 anos ou 22 anos, algo assim, e eu tinha 7 anos de Brahma. Então, era natural que fuera a ser algo diferente. E disse para ele, vou estudar de novo, tenho que estudar, vou fazer algo diferente. E fui a fazer. Então, estava 3 meses fora de Brahma e me invitaram para fazer um trabalho pago. Um trabalho que no momento era necessário. Eu estava fazendo em bioquímica. Estava em um laboratório de nutrição, bioquímica e ciências de alimentos, no laboratório. E fui a fazer algo com lúpulo. Não que não me gusta lúpulo, adoro, né? Amo muito, pero não era isso que queria. Eu não sei o que queria, pero não era isso.
né? Mas não tive a oportunidade de escolher nada. E estavam com um problema muito pontual a essa altura, muito pontual, e necessitavam de uma investigação. Então, pagaram mis viagens, el equipo necessário em laboratório de la universidade. Todos os custos foram cobertos por la cervecería. Perfecto. E foi em lúpulo. O que foi em lúpulo? Só puedo falar sobre a parte publicada, porque compraram a outra parte e não faz parte de meu trabalho. Era uma investigação, olha que coisa, era uma investigação de aroma de lúpulo, componentes do aroma de lúpulo. Perfecto. Diferentes variedades de lúpulo, que al momento estávamos com um problema muito grande. Parte do trabalho é publicado, sim? Há uma outra parte que é fuera 70% e só pude publicar 30%. E queríamos ver àquela altura se era possível importar lúpulos de Austrália e Nova Zelândia para substituir Saaz, Perle, Hallertau Tradition, New Brooker e algo que não me recordo. 5 lúpulos principais. Então, era uma investigação de perfil sensorial. Então, havia sniffing, havia a parte de headspace e tudo isso. Muito interessante. Muito interessante. Mas a vida do mundo não se modificou em nada. Não cambiou nada. Nenhum impacto no mundo. E a parte do doutorado foi muito interessante, porque não queria ser. E meu orientador de master estava sempre falando, vamos fazer, quero você fazendo sobre estabilidade de cerveja. Então, podemos pôr algo de sensorial também. Dizia, ok, algum dia, o próximo ano, tanto que demorei, creio que 3 ou 4 anos entre master e doutorado, pero em um momento, com um telefone, Kátia, quero falar contigo, há uma oportunidade em Portugal, têm muito dinheiro, a entrada de euro, né, para Portugal, na Europa, e tem muito dinheiro, a Universidade de Porto. De Porto. Ok. É o que vamos fazer. Então, me entregou um resumo. É resumo? Um resumo sobre o tópico de um trabalho que podíamos nos candidatar a fazer e ganharíamos uma bolsa, dinheiro para equipo, viagem, estadia, tudo. Pero teníamos que tirar el primer lugar. Entonces, sí. Entonces disse, oh, meu Deus, como vamos fazer isso? Não, empecé a escrever, era estabilidade, tinha que ter algo com estabilidade coloidal, e proteína, e algo assim, pero não era nada com cerveja. E fiquei pensando como podia poner a cerveja en el tópico. E comecei a ler uns trabalhos de três cientistas japoneses que estavam trabalhando com fotografia de espuma, uma relação muito grande com o tamanho de bolha e densidade. A fotografia, havia um programa que fazia a densidade também. E uma relação, é muito a relação dessa análise com um software, né, com as proteínas que eram importantes para manter a espuma. Para cambiar um pouco, introduzir também um modelo matemático para
me gusta mucho matemática. No soy muy normal. Yo no soy normal. Entonces, un modelo matemático para ver si era posible encontrar la composición de aminoácidos en las enlace la borda, ¿cómo es? Clinging. Sí, sí. La espuma que fica en el vaso. ¿El vaso? Si la composición era diferente. Sabía que sí, debería ser más hidrofóbica do que las otras partes, pero quería tener un modelo matemático de la composición de esas proteínas, que porque essas ficavam presas, não só por serem más hidrofóbicas, pero tinha que ter algo relacionado com a fotografia. Então, passei praticamente um ano em Portugal fotografando espuma, generando espuma, fotografando espuma, calculando e analisando aminoácidos. Beleza. Que beleza. O mundo está muito diferente depois disso. Muito diferente. Me imagino. Y bueno, tremenda experiencia. Entonces, no, tremenda experiencia. E também, não, essa é só uma parte que fiz em Portugal. A outra parte é normal. Era uma avaliação sensorial e também de estabilidade físico-química de las cervezas que tinham a utilização de sílica, de PVPP, todo um acompanhamento de oxidação, um trabalho mais interessante, mais prático, né? Uma coisa mais cerveceira. Essa parte é um pouco doida. Foi um ano em Portugal. Bueno, y finalmente, dentro de tu derrotero, dentro de tu camino laboral, has llegado a Flavor Active. ¿Cómo se gesta tu llegada? ¿Cómo se inicia tu llegada? Año, ¿puedes repetirlo, por favor, eso, a Flavor Active? Y ¿podrías contarnos un poco en relación a la compañía y el trabajo que actualmente tú desarrollas ahí? Sí, claro, por supuesto. O que hacemos? Em 1999, o CEO, que era também o CEO da companhia, Richard Botton, teníamos aqui em Brasil a Associação Cobracem, uma associação de cerveceiros e malteiros, né, de profissionais cerveceiros e malteiros. Eu era vice-presidente e Silene Saurin presidente por muitos anos. Mira. Hasta al final era una dupla. Esa dupla fuera una dupla muy tranquila de trabajar. Pero en 99 yo no era nada en esa asociación. Pero Silene ya era directora de comunicación, creo, en la asociación. Y teníamos Brasil Brau. Brasil Brau es una ainda existe. E Richard, o CEO de Flavor Active, veio ao Brasil para ver o que era Brasil Brau. Um mercado muito grande, porque tínhamos a altura Brahma e Ambev, tínhamos a entrada de Heineken no mercado também, então Kaiser com Heineken, e havia pensando com Skin Cariol, creio, al momento também, algo assim. Então, muito movimentado, muito grande para Flavor Active, que tinha 2 anos de vida a essa altura, 2 anos solamente. Queria saber com quem trabalhar. A primeira pessoa de contato foi Silene. Contactou Silene em la feira. E depois alguém disse a ele que poderia falar comigo e meu sócio, à altura meu sócio. E falamos e disse que gostaria muito de fazer algo com nós outros e tudo. E começamos a falar. Em 2001 fui a Flavor Active a fazer um treinamento
dentro de uma certificação. A essa altura, Flavor Active trabalhava muito com certificação. Sí, sí. Fui a fazer uma certificação. E pela primeira vez, vi Silene Saurin. Encontrei Silene Saurin. Estávamos falando em inglês, as duas em inglês. En inglés. Sim, em algum momento, Silene falou algo em português, e disse, como é o nome, né? Como chama? Silene Saurin. Silene? E then falei, Kátia Jorge. Oh! Tu marido, eu conheço muito bem, trabalhamos juntos há 2 anos atrás. Oh, como o mundo é muito pequeno. Muy pequeño. Então, nos conhecemos em 2001, Silene, e a história com Flavor Active também. Silene trabalhou para Flavor Active 6 anos, mas a parceria com minha empresa, solamente 2 anos. Porque não estava uma relação muito tranquila, não tínhamos muito o que fazer. Silene trabalhava creio que 4 meses, 6 meses em Inglaterra e volvia para Brasil. Pero 2 anos trabalhamos juntas. Depois Silene ficou sola. Depois de quando Silene saiu de Flavor Active, empecé a fazer mais trabalhos para Flavor Active porque necessitavam de uma pessoa que falasse português. E também que tinha uma experiência com bebidas não alcoólicas, né? Com gaseosas e jugos. E tinha essa experiência também. E Silene estava muito focada em cerveja, não queria falar sobre outra coisa. Então disse que sim, estava tranquila, poderíamos trabalhar juntos. Então eu comecei a trabalhar muito mais, 30% de meu tempo, 60%. Depois, em 2011, Flavor Active começou um trabalho muito que temos até hoje com Coca-Cola. E empecé a ser a pessoa responsável por Coca-Cola Brasil. E temos em Brasil pouco mais de 40 plantas envasadoras de Coca-Cola. Depois de 6 meses, empecé a tomar conta, a ter a responsabilidade de América do Sul, depois Central América e depois Américas. Pero quando foi em 2013 era solamente até de 2011 a 2013, 14 é solamente uma coisa mais de Coca-Cola. Hacía outras coisas para cerveja também, pero era uma dedicação quase que exclusiva para Coca-Cola. Muito trabalho, muitas coisas. Logicamente, outras cervejarias também menores, pero as contas grandes, havia uma pessoa de Espanha, muito amigo, Javier, e Javier é, então, responsável por el mercado de língua espanhola. Claro. Heineken, ABI, Carlsberg, né? Todas, Diageo. Em 2016, perguntaram se queria ser responsável por todas as empresas de México para abaixo. Perfecto. Então, 2016, ele disse, não hablo espanhol. Isso tem 4 anos. Não hablo espanhol. Necessito ter um equipo, né? Pessoas que hablam espanhol. Então, eu comecei com pessoas que hablam espanhol. Temos em Américas uma pessoa em Colômbia, Maria Galindo, e temos uma outra em México, que é Luiz Valdés. Héctor Valdés. Em Brasil, sim. E temos em Brasil 2 pessoas, uma em São Paulo, dedicada à cerveja e mercados, companhias grandes, e uma outra pessoa que é Joyce,
está con la parte de alimentos, porque hacemos también chocolate, carnes, muchos. Agora, los últimos años, estoy estudiando mucho, 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 mucho. E não sei nada, porque a cada ano é um produto diferente. Então, se é café, o primeiro é café, depois tem que entender de chocolate, e de té, e de carnes. É uma variação muito grande. Uma coisa é entender de sensorial, ok, como uma ferramenta. E depois é emplear em diferentes matrizes. Tienes que entender um pouco mais dos produtos. Então, estou sempre estudando, é uma... Não para. Creio que isso é o melhor, não é? Nunca paras y nunca hay que parar, nunca hay que detenerse. Ahora, Katia, ya entrando de lleno al tema de la reunión de hoy, análisis sensorial. Qué hermoso objeto de estudio es ese. ¿Podrías contarnos cómo defines el análisis sensorial y cuál es su importancia en la industria de bebidas en general? Te escuché muy mal. Algo con... No, algo con Andrés, micrófono. eso, estás con un poco de problemas de audio. ¿Podrías? Aprieta F5, te va a salir y va a volver a entrar, por favor. Espera ahí, Katia, por favor. Aprieta F5. Sí, F5, sí, apreté. Te dice salir, ponle sí, salir. Y que vuelvas a entrar. Si no, cierra esta pestaña y vuelve a entrar. Por favor. La de la sala. Sí, cierra, sale de la sala nomás y vuelve a entrar. Ok. Voy. Good. Ya, vamos a esperar a Andrés un momentito que vuelva a entrar para que continuemos y entremos de lleno al tema de hoy. Esperémosle un segundito. Ahí viene Andrés. A ver, Andrés. Andrés, ahora sí, ¿me escuchas? Activa tu micrófono, Andrés. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, claro. Ahora sí que sí. Katia, ¿ahora sí? Perfecto. Sí. ¿Ahora? Disculpa la interrupción y disculpe la interrupción en la audiencia. Gracias, Cerveza Roan, por el mensaje. Sí, te repito la pregunta, Katia. Ya que estamos entrando de lleno al análisis sensorial, ¿puedes tú definirnos qué debe entenderse o cómo se entiende el análisis sensorial y cuál es su importancia en la industria de las bebidas en general? Sí, claro, es muy importante. Podemos decir que en la industria de alimentos y bebidas tenemos que tener las análisis físico-químicas muy fuertemente para la estabilidad del producto, Ajá. la análisis microbiológica total y sensorial. No hay como no tener los tres. Perfecto. No hay como. Tenemos que entender que sensorial es un pilar, es como es un tripé. Un tripé de calidad só es completo y está muy seguro cuando tienen los tres, ¿no? Los tres, ¿cómo decir? Análisis o... Sí, o pilares. O pilares, sí, pilares, sí. Pilares. Y hay una diferencia muy grande entre análisis sensorial, porque hablan como gestión sensorial, Gestiones sensoriales, sí. análisis sensorial y validación sensorial. Todo es sensorial, pero no es. Validación sensorial es lo que hacemos siempre, sin un compromiso con la ciencia, Ajá. análisis sensorial. Perfecto. O con la gestión sensorial. Avaliación sensorial hacemos todo el tiempo, como personas, como individuos, como, ¿no? Humanos. Correcto. Con todo, avaliamos todo sensorialmente, visual, claro. Olfativo, gustativo,
todo el tiempo. Eso es avaliación sensorial. Y podemos hacer avaliación sensorial dentro de una cervecería, por ejemplo, cervecería. Pero si no hay un método estatístico que valide las personas que están haciendo una validación sensorial, no es una ciencia. Y no puedes utilizar ese resultado como siendo verdad. Si tengo en una cervecería, no sé, 10 personas. Sí. 10 personas hacen la degustación todos los días de las muestras del agua, de cerveza en proceso, de la levedura, de ser producto acabado. Ok, y también de tiempo de prateleira, ¿no? De shelf life. Sí. Pero no hay un registro, no hay una escala, no hay una validación, un entrenamiento de las personas. No serve para nada, es tiempo. Si está en un momento que quieren, es un entrenamiento para las personas, las 10 personas que hacen parte, que dicen que es un panel sensorial, no es un panel, es un grupo de personas que hacen validación sensorial. Pero si no hay, después de la validación, algo más, un tratamiento cualquier de los dados, es solamente validación sensorial. Perfecto. Es solamente yo creo, me gusta, no yo me pienso, gusta, eso, yo creo. yo pienso, yo Exacto. creo, ¿entiende? Exacto. Pero Exacto. análisis sensorial es una ciencia y puedo tener 3 personas en una cervecería, pero entrenadas y calibradas y con una pequeña y simple estadística por trás, que es, presentamos las muestras, las personas, y una dice está dentro, oh, eso es normal, está dentro, y el otro, dentro, el otro dice, no, está fuera. Opa, en 3 personas, 2 dicen que la muestra está dentro, es una muestra referencia, la cerveza está ok, y una dice que no es. Para tener son 33,3%, ¿no? Sí, ¿O qué tienes que hacer? Tener otras 3 personas, ¿no? Pelo menos, para validar eso. La misma muestra, 3 otras personas, y una vez más. Si de entre las nuevas 3 personas, una dice, está fuera, la cerveza está realmente fuera. Si todos dicen que está ok, en la segunda vez, está ok. Si en la primera, 2 dicen que está fuera. No necesitan de 3 personas. Sí, es una cosa muy tranquila, muy fácil. Oh, eso es estatística, sí, es. Pero hay un trabajo después, hay un pensamiento. Eso es análisis sensorial. correcto. Y gestión sensorial es algo más, bem maior. ¿Por qué? Local, ¿no? Ambiente, son las buenas prácticas sensoriales, que tengo que tener una preocupación muy grande con el local, que vamos a hacer la análisis, la avaliación sensorial. El local, las personas, ¿eh? Otra cosa son los métodos y técnicas, ¿cierto? E o que seria uma quarta? O que cree que é a quarta? São as pessoas, métodos e técnicas, ambiente, e há uma outra aqui, que é muito importante, que é uma que normalmente nos preocupa, mesmo que não tenhamos uma gestão. São as muestras. Correcto. Ter a mesma temperatura, ter o mesmo volume do vaso, é isso. Então, sim, 4 coisas muito importantes. Isso é gestão sensorial. E que dão toda a base para ter uma análise sensorial correta. Correcto. Que podemos, com validação, podes ter um resultado que podes falar que está validado, é correto. E isso é muito simples. Análise sensorial, como ciência ou gestão sensorial ou a validação, né? Pensando com
avaliación, análisis, gestión. Y toda esa cadena es muy simple de entender. Y la práctica hace con que se torne algo cotidiano y se torne algo que no se puede vivir sin. No podemos vivir sin, ¿no es? Totalmente de acuerdo, y ha sido demasiado oportuno y relevante el comentario que acabas de señalar, de no englobar todo bajo la denominación análisis sensorial, y es muy relevante hacer estas distinciones en relación a lo que tú señalas: validación, análisis, gestión sensorial. Qué buen punto ahí hablaste, Katia, y es bueno que la audiencia vaya internalizando estos conceptos y al mismo tiempo diferenciándolos. No es una misma cosa, y no pretendamos englobar bajo la voz análisis sensorial todos estos detalles muy relevantes que tú nos has explicado. Ahora, otra pregunta que se nos hace acá en el cuestionario es: cuando hablamos, Katia, de industria de bebidas, somos bastante amplios. ¿Hay alguna industria en específico que no utilice actualmente herramientas sensoriales? Si existe. Si hay alguna industria en particular, en específico, que actualmente no utilice herramientas sensoriales, o todas utilizan. Todas, de grande porte, todas. Perfecto. O que hay muchas veces no hay una buena gestión sensorial. Perfecto. Los datos se pierden. El sensorial es algo que es una herramienta que tenemos que tener. Hace parte de todos los días, pero si hay algún problema, es sensorial, no puedes, en muchos lugares, no es la última palabra. Perfecto. No sé si me Perfecto. entiende. Sí, muy bien. Hace siempre, si no es una cosa que es realmente un tripé, y que sensorial es solamente para decir, tenemos sensorial, y hay un costo para tener, porque son personas, local, bebidas, o alimentos, pero al final, si hay algo, si pasa algo, vamos a hacer de nuevo, tal vez no sea tan mal. Entonces, no es así, no es. Si hay una prueba microbiológicamente reprobada, está reprobada. Todos dicen, sí, el equipo dice que, ¿no? Si es físico-químico, es lo mismo. Hay aquí un número. El número dice que está fuera, ¿no? Es sensorial. Si no hay una cultura, el problema es cultura sensorial. Así es. Eso tiene que ser incorporado. Entonces, las industrias de bebidas y alimentos en el mundo, en Américas, pues puedo hablar en Américas, sí, tienen, las grandes, medias y grandes tienen, pero hay muchas, mismo grandes, no es la cultura, no es tan importante. Perfecto. Dice así, está lá porque dijeron que tem que ter. Dijeron que tenía que alguien tener, dice sensorial, tenemos que ter. Katia, y hablando un poco de las herramientas sensoriales, muy buena pregunta acá que nos formulan. ¿Por qué motivo utilizamos personas, seres humanos, para hacer evaluaciones sensoriales y no un equipamiento tecnológico? Entonces, lo mejor sería utilizarmos perros, cachorro, ¿es eso? Sí. Que son mucho mejor. Perros. do que nosotros, perros. Pero perros. Perros. No saben ni escribir ni hablar. Ni hablar. Tenemos con personas. Si fuera diferente, nosotros estaríamos en el aeropuerto detectando cocaína. Claro, si fuera exactamente. El contrario. Entonces, el equipo es muy difícil porque tenemos en mercado, podemos ver
no solamente e-nose, né? Electronic nose, Sí, pero también electronic tongue, né? Língua eletrônica e nariz exacto. eletrônico. Tenemos algunos fabricantes de hechos equipos. ¿Y por qué no sustituir? Porque la concentración es diferente. Necesitan de una concentración un poco más alta do que nariz humano. Entonces, captamos concentrações e identificamos ao mesmo tempo muitas coisas em ondas. É um cromatógrafo que consegue fazer a captura dos volátiles em ortonasal e retronasal também. Então, em diferentes temperaturas, né? De lá fora, a temperatura da muestra, em la boca, temperatura del corpo. É muito rico. Um equipo hay una aplicación grande para e-nose, por ejemplo, que veo que es importante. Una de ellas, cuando las cosas que son aspiradas no hacen bien para la salud, ¿no? No es algo que vamos a poner un panel para inhalar algo que no es, que es cancerígeno, que es danoso. Entonces, claro. Equipo siempre, ¿no? Una otra cosa es cuando tienes un espectro no muy complejo como es una cerveza, por ejemplo. No hay un equipo y creo que no vaya a tener, porque el perfil sensorial de una cerveza es muy rico, muy rico. Y nos está siendo utilizado hasta hoy para detectar un compuesto en una matriz, o 2 o 3, pero no 100. ¿Entiende? Perfecto. O sí. por comparación, compara o que debería ser correcto con algo que sale del equipo. Entonces, si es un perfil diferente, dice, está fuera. Y sabemos, nosotros sabemos que muchas cosas que hay una variación muy grande y percebemos, tenemos una capacidad de captar muy multidimensional, sí. ¿no? De diferentes formas. Y el equipo es una única impresión, ¿no? Es algo flat. Exacto. Y tenemos una comprensión muy grande de una muestra. Entonces, no creo que vais para cerveza. No hay posibilidad. ¿Con qué tenemos en el mercado hoy? Perfecto. No hay. Pero ahora, para detectar algo en un jugo, detectar algo en específico, sí. Hay empleo muy grande. Perfecto. Y a propósito de eso, muy unido a lo que tú señalas y la importancia de la riqueza multidimensional que tiene el sistema organoléptico humano, ¿crees tú, Katia, que en algún momento los seres humanos, las personas, van a ser reemplazadas o sustituidas por equipos para estos efectos? No. ¿No? No creo. Ya. No en un futuro próximo. Ajá. No veo eso. Entiendo bien hoy también el trabajo conjunto en algunas industrias, no en cervecería, pero en algunas industrias el trabajo junto, sí, muy claramente. Perfecto. Y ocurre, está ocurriendo, es algo que existe. Electric Nose con panel, trabajando juntos con enfoques diferentes, pero complementares. Perfecto. Katia, otra pregunta, pensando en los sentidos humanos, ya pensando en el ser humano en sí como agente catalizador, como instrumento para realizar el análisis sensorial.
¿Cuáles son las complejidades que tú percibes para hacer correctamente este trabajo desde el punto de vista del enfoque de los sentidos humanos? O que veio como sendo importante ter ¿Sí? com o sentido que a persona tem que hay una es una se entiendes como un equipo que es un Ajá, ajá, equipo sensorial ajá. con muchas partes. Tienes que tratar bien el cuerpo, ¿no? Tratar bien Cuidarlo. una buena higiene bucal, una buena higiene nasal, ¿Vale? Sí, uh, tener la preocupación de amplificar sí, el vocabulario, las palabras para describir. Entonces, para tener eso, tienes que se submeter, que experimentar mucho, comer cosas diferentes, beber coisas diferentes, oler coisas diferentes, ir al mercado. Digo sempre isso, ir al mercado municipal, que sí, temos aqui em Brasil muitos mercados com temperos, com diferentes frutas e flores. Hacer esse entendimento é um mundo que se abre. sí. Las personas que, digo sempre, não tenho mais tempo de dar aulas para sommeleria, para sommelier, pero quando sempre fui responsável por la parte sensorial, né? Sí, sí. O harmonização, e sempre hablam com eles, vão fazer isso, e quando para amigos uma outra, e há uma experiência de ler, e quando voltem para a aula de Andrés, Sí, se me congeló la imagen, perdón. sí, perdimos a Katia, Se me ahí congeló la salió, imagen. me imagino que va a volver a Sí, entrar, se le tiene que haber caído el internet, así que perfecto. esperemos un Seguramente, claro. momentito y retomamos la pregunta, ¿vale? Sí, por supuesto. Sí, sí, audiencia, los que están presentes, bueno, disculpar la interrupción, hay problemas de conectividad y, bueno, a veces se cae la señal y les agradecemos segundos de paciencia para superar este inconveniente. Seguimos acá conversando con Katia George. Ella es una gran maestra brasilera, con mucha experiencia en el rubro y experta en análisis sensorial. Ahí Katia voltou. Estamos viendo. Tiene el micrófono Achívate apagado, o Katia. micro. Isso. Achívate o micro. Isso. Isso. não sei o que ocorreu. Ok. Estava falando sobre estar sempre testando diferentes aromas para ter um vocabulário maior, né, mais grande. Sí, correcto. Creo que isso. E cuidar do equipo, né? Eso es, eso es. Katia, otra pregunta acá. ¿Podrías tú, por favor, hablarnos, conversar acerca de los umbrales de percepción humanos y la importancia de conocerlos para lograr realizar un buen trabajo de análisis sensorial y en general de análisis de gestión Sí, y de validación? sí. Es muy importante, es muy importante. Es muy importante para todas as matrizes Ajá. que trabalhamos, né? Quando falamos sobre cerveja, é um mercado muito feliz, tem que estar muito feliz porque há estudos desde os anos 70 com cerveja e temos os umbrales de cerveja. Não é em água, é em cerveja, porque Sí. tinha uma pessoa que trabalhava com isso, que é Melgard. Norton Melgard estudou isso com outros dois, mas solamente falamos sobre
sobre ello. Eh, sí, los otros nunca, no me recuerdo del nombre. Estaban, pero desde los años 60 había un estudio, ¿no? Y Carlsberg, la cervecería Carlsberg, patrocinó muchas cosas. Entonces es una industria con dinero. Entonces hacían muchos trabajos. Morten Meilgard. Morten Melligard, eso. Hacían muchos trabajos. Muchos trabajos que nos dejaron toda la concentración de umbrales mundiales, y que es un número para empezar a trabajar. Oh, ese número no hay un cambio. Sí, hay un cambio con el entrenamiento, por ejemplo, y es muy particular del panel, da persona. Una persona es un equipo, un panel es un equipo con diferentes partes, ¿no es? Entonces tengo que pesquisar cuál es el umbral de mi panel. Sí, sí. Meilgard es solamente los estudios cuando tenemos y hablamos sobre diacetiles de 0.04 hasta 0.08, algo así. Eso es el umbral de mi panel. No, es un umbral de referencia. Si quiero tener realmente un equipo calibrado, tengo que hacer eso. No es algo muy difícil, es un proceso de dilución, como hacían también. Es lo mismo. La única cosa es que hacían con equipo y con personas, ¿no? Sí. Para una dilución con reactivos. Y hoy no necesita. Tengo que hacer una propaganda, ¿no? Puedes trabajar con Flavor Active, que tenemos las concentraciones. Dito seja de Las passo, né? concentraciones, sí, sí. Eh, tiene las cápsulas tienen una concentración específica en 1 litro. Es la concentración para tener el padrón principal. Era 3 veces el umbral de identificación, Sí, que es un poco, ¿no?, arriba del umbral de detección, sí. ¿no? Detectar necesitas de, por ejemplo, 2 miligramas, vamos poner una concentración muy grande. Y para identificar necesitas de 2.4, por ejemplo. Perfecto. Entonces, con 2 digo, hay algo. Con un poco más, yo tengo como decir o que es. Entonces, o que tienes que hacer eso, es preparar una solución estándar para un grupo de personas del panel y hacer diluciones, hasta que detecten. Cuando hace la primera dilución, tienes, por ejemplo, 10 personas, hace una primera dilución, una está fuera, una persona no detecta más. Hace una nueva dilución, 3 personas están fuera, no detecto más. Hacen más una detección, están todos fuera. ¿Entende? Entonces, hay sí, es muy interesante. Me gusta mucho trabajar con eso. Es fácil, es una única vez, ¿no? Tienes que hacer con el mismo compuesto muchas veces, porque hay una variación muy grande de un día para otro entre las personas. Entonces, para tener una calibración, umbral del panel y decir que umbral de mi pan es para eso, para diacetilo es eso, para fenólico es eso. Hay que hacer como un equipo físico-químico, que hacemos 3 muestras para hacer una media, ¿no es? Igual, es un equipo. Así es. ¿No? Katia, otra pregunta que nos hacen acá es, ¿cómo controlas o intentas controlar los distintos factores que pueden influir en un veredicto, en un juzgamiento sensorial? Sí, Andrés, creo que Bueno, mi te conexión repito, está te muy... repito. Sí.
No te preocupes, tranquila, eu vou repetir a pergunta, tá? Tá bem. Te decía, ¿cómo controlas o intentas controlar los distintos factores que pueden influir en un veredicto o juzgamiento sensorial? Esa es la... Estamos... tenemos personas, ¿no es? Sí, Con muchas influencias y con... eso. Sí, es muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, todo el entrenamiento que hacemos alrededor del mundo es un monitoreo del panel, siempre. El líder del panel tiene que ser, muy difícil para mí, tiene que Tiene que ser ser. una persona, tiene que ser una persona que entienda todos los panelistas, que hay una relación de verdad, Sí. ¿entiende? De confianza, para que si una persona va a hacer una evaluación Validación. en el día y no está bien, no está bien, no está bien el día, está tal vez con una gripe o está con problemas en su casa, no está bien, no está en el local, en Eso, el momento. eso. Tiene que se abrir, Eso. tiene que se abrir y ser muy verdadero con el líder del panel. Hoy no estoy bien, no voy a hacer. Hay una responsabilidad muy grande. El panelista, el degustador, catador, nosotros, es una cosa más do que tratar, né? Hablaba sobre tratar de la higiene bucal, nasal, amplificar todo el vocabulario. Y hay también esa parte de conciencia de que el momento de evaluación es un momento único. No puedo pensar en cuentas a pagar y los hijos, nada. Es verdad. Digo siempre para las personas que cuando entren en una cabina de degustación o está en el momento, que fuera como un templo, Sí. un templo de meditación, tentar abrir, Kátia, leva muito tempo, isso não pode ser assim, se não for assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se a pessoa vem a um panel, hace parte de um panel, é uma obrigação diária. Hoje tenho que degustar, né, 5 muestras, todos os dias lo mesmo. Não é uma pessoa buena para o panel. Não está comprometida, não é? Há um comprometimento, é muito importante, porque senão não há uma confiança, esse resultado não é verdade, não é verdadeiro, né? Es verdad. Katia, ¿qué recomendaciones, sugerencias, dicas, como ustedes falan lá, podrías dar a productores de fermentados pequeños que no tienen acceso a grandes instalaciones para realizar análisis sensorial? Sí, tienen que hacer con las personas que están en la fabricación. Ajá. Muchas veces pueden también utilizar personas de la familia. Cuando empecé con sensorial en mi fábrica, la primera que tuve, hacíamos con mi madre, estaba siempre en una avaliación sensorial, siempre. Hacía para casa, y hacíamos, y marido, y
Sempre com uma validação de algo que queríamos fazer, e depois um tratamento, né? Um tratamento de los dados coletados, para ter realmente algo que fuera verdade, né? E uma outra coisa, não tenho pessoas, não tenho família, não tenho como fazer, pero sou eu e meu sócio. Ok. Como vou detectar off-flavors? Tenho que comprar flavors, off-flavors, cápsulas, reagentes e fazer isso? Não, não. A primeira dica é saber totalmente, conhecer totalmente o produto que é bueno. Sí. Não interessa o que haces, que bebida é, que alimento é, o que é bueno. Isso é referência, isso é um estándar. Sí. Há um desvio, não é mais isso, está algo está fora, não sei o que é, mas não é referência. É o que necessita. E para todo el sempre, a referência vai ter o maior peso em la avaliação, sempre. Sí. Porque há sempre uma procura del mantenimento del estándar de la referência. Então, Sí. se você conhece a referência, é muito bueno saber off notes, off flavors. Sí, claro, porque puedo volver ao processo, né? E isso algo que conheço, eu sei que isso é de fermentação, ou isso Sí. é um problema de maturação, isso é com malte, isso foi porque minha geração de levedura estava com muito tempo, muitas gerações de levedura, então é solamente para volver ao processo. Pero o que interessa al final é se é estándar, se é referência ou não. Então, não necessita de dinheiro para off notes e off flavors. Não necessita. E se não há, é verdade, é verdade. E se não há pessoas para compartilhar o produto, pelo menos uma outra, um amigo, uma pessoa que queres que progresse, que tenha sucesso, tem que pôr pessoas juntas. Não tenho. Então tenho assim para degustar seus produtos. Tem que fazer algo. Claro. Temos que Sí, ter cobaias. exatamente. Disse assim, cobaias? Não, não. Dicas. Não diz Não, cobaia? dicas ainda. Como? Sigo con Diga. recomendaciones. Y falemos do painel sensorial, del panel sensorial. ¿Qué recomendación darías o entregarías, por ejemplo, para la conformación de un panel? ¿Cuántos integrantes mínimo deberíamos tener? ¿Qué características esas personas? Etcétera. Sim. É um trabalho que tens que emplear muito tempo, porque primeiro é uma propaganda de que vamos ter um panel, vamos a catar cervejas a partir do momento, el próximo mês ou algo assim. Então, é captar pessoas, ter interesse, criar o interesse. La primera reunión con las personas tienes que hablar sobre sensorial. O que es que algo que van a tener para el resto de la vida, es algo, puedes cambiar de industria, puedes cambiar de empleo, de tudo, pero la cuidad sensorial, la maturidad sensorial adquirida en un entrenamiento es para la vida toda, es para siempre. Porque vai querer ter sempre. Não é como andar de bicicleta, né? Claro, claro. Degustação não é. Bicicleta, se não andas mais, depois de 10 anos, vai ser. Está muito bem.
Sempre você vai lembrar disso. Sensorial não é assim. Claro. Tienes que... Hay un sim, vai lembrar. Há algo que está, né? Há uma Sí, semente, né? sí, grão, sí. uma semente. Essa é a primeira. Então, depois que tem as pessoas, normalmente é assim. Necessito de 15 pessoas. Vamos poner 10 de novo. Sempre, para empezar a seleção, screening, tenho que ter no mínimo lo que quero más 50%. Perfecto. Entonces, si quiero al final 10, tengo que empezar con 15. Claro. Entrenamiento. Questionário, vou receber 25 pessoas. Oh, eu quero ser catador. Então, sentamos e começamos uma entrevista. O que haces? O que come? Ah, não como isso, não como aquilo, não me gusta, não me gusta, não me gusta, não pode ser um catador. Não é? Não me gusta, não me gusta, né? Os hábitos alimentares das pessoas não tem que ser amplo. Se não é amplo, não vai ter vocabulário. Uma outra coisa é disponibilidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas querem muito participar e é uma boa pessoa, um bom catador, pero não há tempo, né? Não há tempo durante toda a semana. Não estou aqui, estou fora em uma outra equipe e aqui não é também é. Não se pode ter é um instrumento que vai a trabalhar todos os dias em uma indústria. Correcto. Então, de 25 fica com 15. Se não fica com 15, fica com 13, vai ter que volver ao processo novamente, porque al final não vai acabar com 10. Es verdad. Bueno, sí. Entende? Sí. Questionário é com as entrevistas. Sí. E vou seguir. Não, vai, em algum momento vai volver, porque não vai terminar com 10 pessoas para treinar. Então, é melhor realmente ter como mínimo as pessoas que quero más 50%. Muy buen dato es, muy buen dato y se agradece porque en verdad esos factores que tú señalas, Katia, son muy relevantes a la hora de considerar numéricamente la cantidad de personas que yo proyecto en el escenario ideal. Muy acertado. Ahora, pediría preguntarte esto. ¿Podrías contarnos brevemente acerca de los distintos tipos de evaluaciones sensoriales existentes? In, out, testes o pruebas afectivas, descriptivas, entre otras, y las formas de seleccionar cada uno de ellos dependiendo de lo que tú requieres trabajar. Sí. Sí, cosas diferentes en sensorial. La única cosa que hay una evolución muy grande con el tema sensorial, hablo sensorial porque es todo, ¿no? Análisis sensorial. Es sensorial, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No cambió mucho, no hay una evolución. Hacemos lo mismo desde los años 80, ¿sí? Como ciencia. Sí. O que cambió mucho fue la parte de, tenemos herramientas muy tranquilas para trabajar, y la otra parte es la parte neurológica, para entendimiento de las células entendimiento del sabor, del olfato, né? Pero
Hay problemas con la comunicación. No sé si me escuchas. Hola Andrés. Estamos Tranquilo. vendo você. Kátia, estamos vendo. Os métodos e técnicas são os mesmos. Kátia, estamos vendo. Aló. Sí, muchachos, disculpen un momento, estamos con problemas técnicos con Katia, que nos acompaña desde Brasil. Así que estamos esperando que vuelva. Vamos a esperar que apriete Katia. Esperemos que vuelva a entrar. Ahí volvió a entrar Katia. En este instante. Katia, tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Microphone. Isso. Estavam me escutando ou não? O que Ahora sí. Laú? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Es que donde parei, não sei quando não escutaram mais. Estava falando sobre o quê? Sobre Estabas hablando, perdón, Fabián. Escuchamos, Katia, hasta cuando decías que no ha cambiado mucho a lo largo de los años el análisis sensorial. Eso. Sí, não cambiou muito. Solamente a parte de estatística que hay agora métodos simples, um pouco mais simples, e ferramentas, programas que dado bastante, que está em uma evolução muito grande, é a parte de receptores de las moléculas de olfato, de gustación, la parte neural, de entendimiento de receptores. Muy importante para nosotros, ¿no? Tener ese entendimiento. Es algo que vamos a tener por muchos años y tenemos mucho que aprender. Entonces, volviendo ao que se tiene desde los años 80, temos 3 grandes grupos de sensorial, como treinar as pessoas. E o que quero é sempre por la pergunta. Qual é a pergunta que quero? O que quero com uma evaluação sensorial? O que quero? Qual é a pergunta e o que quero de resposta? Então, a primeira coisa desses 3 grupos é saber, quero que as pessoas tenham que ser treinadas o son personas del mercado. Es una evaluación de preferencia el producto, prefiere el producto, entonces Sí. es entrenado. Sí. Bueno, muchachos, discúlpenos. La interrupción está con problemas de conexión, Katia. Estamos intentando resolver lo anterior y les pedimos por favor paciencia ya en la fase terminal de la entrevista. Quedan muy poquitas preguntas, honrando la hora, ¿verdad? De inicio, 17 horas, y el término 18:30. Nos vamos a extender un par de minutos más, pero intentaremos cubrir el cuestionario íntegro conforme se nos hizo llegar. Fabián, tú estás intentando reconectar Sí, con estoy por acá, Brasil. estoy conectando con Katia, estamos esperando que ella vuelva y Sí. para ir terminando con las últimas preguntas del cuestionario de hoy. Vamos a esperar Eso. que vuelva a entrar.
Eso es. Seguramente está haciendo el intento justo ahora. Katia, ¿tienes tu micrófono apagado? Sí. Kátia, tá ouvindo? Liga seu micro, por favor, né? Para te ouvir. Isso. Olá. Aí sim, aí sim. Aí sim. Olá. Acho que temos mau tempo lá na cordilheira, né? Explicação. Não sei por quê. Não creio. Está bem. Tenho um bom sinal em Sim? casa. Não sei por quê. Mira, Eu estou. Sim, tenho um bom sinal com todo. Sim, não entendo por quê. mira. Cosa que. Oh, não querem que vamos seguir. Estava falando sobre os métodos, são três. Sí. Hedônico, ou de afeto, apreciação, preferência, Uhum. e o outro de aceitação, o outro é de discriminação, diferença, e o outro é descritivo. Então, Sí. no, primero no necesito de entrenamiento, segundo un poco de entrenamiento, el último mucho de entrenamiento. Entrenamiento siempre, Eso. todos los dos, para discriminación y descriptivo. Todos esos tres grupos de métodos tienen muchos testes. Ajá. Para cada teste hay una estatística que dá toda a base de avaliação dos dados, de los dados. Então, tem para a diferenciação do trio, triangular, triangular duplo, aí o pareado, teste pareado, né? Quando se habla de que, né? Que é em pensar a descrever o que sentimos de uma forma ordenada e também com concentração, porque, por exemplo, se queremos al final um resultado como um gráfico de aranha, Sí. né? Um spider plot, Yes. as pessoas têm que ter também a parte quantitativa, Uhum. não é solamente identificação e poner en el gráfico un atributo por eixo no, por no sé cómo es en español, por eixo, Escríbelo. Escrévelo, por ¿cómo favor. es? Eje, Eje. Sí. Eje. ¿né? Tienen los Eje. atributos, Sí. eje, ¿sí? Entonces, isso. Não é solamente a parte qualitativa, o que vou poner em cada Sí. desses, pero é também quanto, porque há uma de 0 hasta 5, de 0 hasta 10, né? Há um aprendizado também de concentração, de muito tempo. Para fazer algo como isso, é um treinamento seguro de algo de um ano. Não há um panel com menos de um ano que faça um gráfico de aranha. Não estou falando sobre vamos nos reunir e fazer um gráfico de aranha de uma cerveja em comparação com uma outra. É diferente. Isso pode ser, Kátia? Sim, claro. Hacemos isso quando estamos degustando uma amostra de uma cerveja de um estilo Strong Ale, Belgian Strong Ale, por exemplo. Sí. E queremos fazer com uma outra do mesmo estilo, ou com em um eje, podemos amargo, podemos poner acidez, lúpulo, fenólico, sem off flavor, solamente coisas positivas.
que deveriam estar em um estilo de cerveja e um outro. Se vai fazer uma comparação, é muito fácil, né, dizer que o do Sol, por exemplo, quando estamos comparando, posso poner 5 para uma cerveja e poner 2 ou 2,5, 2,5, Sí, porque entendo que está com muito mais. Então, é válido essa forma, porque não é quantitativo numérico, é um quantitativo como disse, de relativo. ya, ¿Sí? sí, Es relativo, es una relación entre dos cervezas solamente. No estoy diciendo que hay 5 de dulzor para una y 2,5 para otra. Porque comparando, hay esa percepción de que una está con mucho más o dobro do que la otra. Entonces, eso es posible, ¿no? Hacemos mucho isso quando estamos com um cliente, por exemplo, que temos uma consultoria com uma indústria e querem ter uma ideia de dois estilos de cervejas que têm ou que estão fabricando e uma outra que é concorrente e que querem perceber o que há de diferente. É totalmente válido perfecto, fazer esse gráfico, perfecto, né? Porque há uma comparação solamente. sí. Creo que respondí la pregunta, Sí, no sé, respondí bastante, 4 veces. bastante claro y bueno, apasionante el tema, la conversación y ya acabando, Katia, Verdad. el tiempo No, de todos los concurrentes acá y la audiencia, ¿verdad? Casi las 18:40, casi 19:40 ya en Río. Vamos a formularte las últimas 2 preguntas en relación a análisis sensorial sí. y ya cerramos después con una típica pregunta que apela a lo humano y que, bueno, quizás te va a sorprender, pero queremos toda la sinceridad que has tenido en esta entrevista en esa última pregunta. Para terminar, son 2 en una. ¿Puedes tú, por favor, Katia, conversarnos, hablar un poco de las herramientas estadísticas recomendadas, sugeridas para realizar un correcto procesamiento de los datos sensoriales que podemos reunir? Herramientas ou ferramentas estatísticas, né, que vocês conhecem. E la otra es, ¿cuáles son las áreas más relevantes que tú conoces de investigación en la actualidad acerca del área de análisis sensorial? Sí, perfecto. La primera parte es muy tranquila. Hoy Sí. no hacemos más de una aplicación de estadística haciendo cuenta, haciendo con números. Es un Sí. aplicativo, es una herramienta de un software. Sí. Pero que hacen todos al principio. La primera cosa que hacemos es PCA, Principal Component Analysis. Yes. Isso é sempre utilizado. Se Kátia, vou pensar agora a coletar dados de uma cerveja e quero entender qual é o impacto de todos de uma lista de atributos. A primeira coisa que vai fazer é coletar dados de pessoas e poner em uma análise de principal components. Depois disso, são ferramentas de estatística como Stuart, são ferramentas internas do programa. Temos uma lista, posso compartilhar depois, porque não, eu sou uma pessoa que agora, no passado, sabia fazer tudo com uma calculadora e fazia na mão, solamente não havia isso. E hoje é tão simples e muito tranquilo para trabalhar. Friendly. Os softwares de análise sensorial são muito simples e tranquilos de trabalhar. Tenho alguns que trabalho, não sei nunca o nome. Trabalhamos em Flavor Active com 2. Eu não sei, não
não vou fazer propaganda de software, não, é de software, não vou. Trabajamos, pero la primeira análise é sempre PCA, né? PCA, sempre. A outra pergunta era com relação ao que está em desenvolvimento, no momento, muito. Uma parte é, como dizia, a parte de entendimento como tudo que captamos é decodificado no cérebro. ¿Cérebro? Sí, cerebro, sí. Sí. Cerebro. Esa es la maior desarrollo, tudo empleado para desenvolvimento de equipo. Sempre para melhorar o que temos de equipo, que seria e-nose, e-tongue, né? Electric nose, electric tongue. Pero é a parte neural. Como captamos, como guardamos, como codificamos. É muito interessante. Há muita coisa de ler. Não entendo nada, pero leio muito. Perfeito. Kátia, veja, por favor, o chat. Muito complicado. Muitas coisas muito difíceis de entender. Sim. Sim, é verdade. Muito, porque há reconhecimento também de química. Porque todos esses enlaces e reconhecimentos são de acoplamento por química, de química. Sim. É muito interessante, mas é muito difícil. Não tenho mais espaço em meu cérebro para isso. Sí, es lo que te digo. Ve, por favor, mira el chat, veja, por favor, o chat. José Guilhermo Navarrete San Martín, ele faz uma perguntinha, né, para você. Ele escreveu. Sí. Las características que debe tener un laboratorio de análisis sensorial cervecero y qué diferencias puede tener con los laboratorios que analizan alimentos. Que produzem, qual é a diferença? Sí, está escrito. O laboratório sensorial, sim. Ah, está escrito? Sí, está escrito. No chat? Ele escreveu no chat, isso. Eu não tenho nada no chat. Tem que apertar. Creo que... Tem que apertar. No lo va a ver, Andrés, porque no donde lo va a salió ver. y volvió a entrar, no lo va a ver. Ah, perfeito. Então, eu te faço a perguntinha, tá? Eu te hago a pergunta. Eu te hago a pergunta. Ele pergunta, ¿qué características debe tener un laboratorio de análisis sensorial cervecero? Sim. Não é muito diferente de qualquer outro, porque ¿Ya? laboratório sensorial de alimentos ou bebidas é sempre o mesmo. Tem que ser um ambiente muito claro, tranquilo, livre de olor, de ruídos. Tem que ser um local realmente muito tranquilo, porque se pierdes isso, né, é uma solicitação para o catador que esteja com uma concentração muito alta no momento de avaliação. E o local é uma confusão de barulho, né? Ruido, bullicio, sonidos, ruído e olores diferentes, não vai haver uma concentração. Então, é local tranquilo, sem olor, com uma iluminação muito clara, porque há sempre uma avaliação de color, de transparência, né, de turbidez. Turbidez. Sí. Turbação? Sí, turbidez. Turbidez, de turbidez. Então, é isso. Se é um painel e não querem que as pessoas hablem umas com as outras, há que ter uma cabines, né? Cabinas. Locales, sim, cabinas separadas. Correcto. Se é um painel descritivo, onde as pessoas estão a descrever um produto, é desenvolvimento de algo, é local que as pessoas vão... Há contato visual, né? Mas se não, solamente a pessoa em uma cabina.
Perfecto. Y en los análisis con paneles sensoriales, pregunta también José Guillermo Navarrete, ¿es necesario utilizar más de 3 puntos en la escala hedónica? Ah, sim. Eu Ya, sempre, sim. Eu faço isso também. perfecto. Mas muito mais de 3 pontos. En hedônico utiliza, há tablas, 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 desculpa, sí, tablas, há tablas com los números sí, mínimos para sí, cada teste. sí, Então, há que ter a ideia de, quero fazer, por exemplo, de discriminação, quero fazer panel, uma análise triangular, sí, né? Tienes que ter um pouco mais de 12 pessoas, porque a combinação são 6 combinações. Tem que sí. fazer o dobro. E não, por exemplo, qualquer trabalho que faço para um cliente, não trabalho com menos que 24 pessoas. Então, são 4 grupos de 6 vezes. Mira, Então, quanto mais pessoas tienes, menor error, né? perfecto, perfecto. Muy interesante. Bueno, y ya para terminar definitivamente esta entrevista, gracias por tu tiempo, Katia, nuevamente. Vamos a acabar esta amena conversación con una pregunta que está fuera del análisis sensorial, fuera del área de conocimiento, pero que dice relación claramente con lo humano. Y es que sabemos, con Fayán hemos conversado que por tu trabajo te toca mucho viajar y que visitas constantemente muchos aeropuertos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál aeropuerto te gusta más o cuál es el aeropuerto de tu preferencia? Y en segundo lugar, si te regalaran un ticket, un boleto, un paquete a cualquier lugar del mundo donde poder sentarse a disfrutar de una cena, de un jantar, el primer día post-COVID, ¿cuál escoges y por qué? Muito difícil, né? Porque são situações diferentes. Me gostaria, sempre tive em minha mente volver a casa. Ajá. Então, não me importa outros aeroportos que o de Rio de Janeiro, Ajá. porque volvo a casa. Pero mi casa no es más solamente Río de Janeiro. Yo mañana hablé contigo que estaba viajando la próxima semana Sí. para Toronto, Sí. Canadá, pero no es verdad. Cancelaron mi vuelo y tuve que hacer una composición totalmente diferente. Estoy indo mañana, estoy indo para o Canadá mañana. Entonces, creo que los dos aeropuertos que me gustan mucho es de Toronto y Río de Janeiro, porque es mi casa, Los otros están mucho asociados con trabajo, Ajá. ¿entiende? Cuando no es trabajo, son pocas las veces que mi marido está conmigo. Desculpa. Sí. Pero a Itália, Espanha, eu estou com tosse. Não respondi, né? O que queria. Ou está bem? Sim, é a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, sim, mas a segunda é o lugar do mundo onde você visitar após o Covid, né? Você tem um pacote, um realinho e você tem que escolher um lugar onde você jantar com teu marido, um familiar e você diz onde. Tá. Isso. Sim, para cenar, sim, com meu marido, temos um local que vamos e é sempre muito bueno, né? Eu hablo alemão, né? Pero meu marido não. Sim. Meu marido é português.
pero es en Alemania, Múnich. Mira. Todas las veces que vamos a Europa, siempre, porque me gusta la atmósfera del sur de Alemania. No, políticamente no es el local que me gusta mucho, que me gusta políticamente. No es una, no, me gusta Berlín, pero Ajá. Berlín hay una asociación con una otra parte de mi vida. Entonces, Munique es, vamos con que vamos, no puedo decir que es con frecuencia, pero las veces que estivemos juntos fue en Bélgica, en Bruselas. Mi marido es totalmente, todas las veces que vamos a Bruselas, temos que ir al Deliriums Tremens, todas las veces. E passamos todo el día bebendo, todo el día. Cuando salimos de la parte no ficamos como dice, nunca ficamos arriba la parte de donde las personas ven. Es siempre en un local muy tranquilo y pequeño al final. Ajá. É solamente degustando cerveja. Diz sempre, todas as vezes que estamos juntos e trabalhamos muito, e vou para um canto e está trabalhando em outro, e quando nos vemos, dizer, podemos ir à Bélgica de novo, merecemos ir à Bélgica de novo. Pero eu sou uma pessoa muito simples. Sí, me consta, sí. Muy Sí. tranquilo. Eso es solamente porque está me preguntando, pero me gusta mucho mi casa, mis amigos, cocinar para ellos, hacer una... ayer tive personas en mi casa y cociné para todos, con una cena con cervezas, estaba muy bien. Estoy trabajando, pero es lazer. Me gusta mucho. Es donde me gusta estar. Sí. Bueno, Katia Jorge, Katia George en portugués, muchísimas gracias, siendo las 18:53, nos extendimos un poquito en esta entrevista, ¿verdad? Hubiésemos conversado 2 horas más, pero entendemos que el tiempo de nuestra entrevistada y el de ustedes, audiencia, es valioso, por lo tanto, es que dejamos esto hasta acá. Le agradecemos a Katia por su humildad, por su conocimiento, por su experiencia y por tener el privilegio de tenerla en esta semana 18 acá en la Academia Cervecera Análisis Sensorial en entrevistas académicas. Me despido yo desde acá de Santiago de Chile, Katia, repetirte los agradecimientos, mantenemos el contacto y bueno, audiencia, muchísimas gracias. Próxima semana una nueva entrevista y los dejo palabras finales con Fabián. Me despido, Katia. Un abrazo. Gracias. Me sumo, Andrés. Bye, Muchas bye. gracias, Mucho muchachos, gusto. a todos por la Gracias. asistencia. Gracias. Muchas gracias, Katia, por tu tiempo y aceptar nuestra invitación a conversar el día de hoy. Lo pasamos muy, muy bien en este rato de domingo, así que muchísimas gracias. Y a toda la gente, dejarlos invitados para todas las actividades que hemos preparado para esta semana y también para la próxima semana con una nueva entrevista académica. Un fuerte abrazo, Katia. Muchas gracias. Espero que te haya gustado todo lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.